A paz de Deus, brigadista da congregação. Viemos mais uma vez, mais um vídeo que seria importante você encaminhar esses vídeos para todos os brigadistas. Sou o Bombeiro Josemar e hoje nós vamos aprender quando usar a cadeira de rodas, quando usar a prancha. Está preparado? Por que é importante nós encaminharmos esse treinamento? Porque grande parte da congregação, os brigadistas usam uma identificação chamada bottoms, não necessariamente bottoms, mas muitas casas de orações usam identificação. Quando você está identificado, a sociedade cobra de você uma atitude. Alguém passa mal, acontece alguma emergência, todo mundo vai olhar para você. Você está preparado para uma emergência dentro da congregação? Então hoje nós vamos falar sobre cadeira de rodas e sobre prancha longa. Então aqui nós temos uma cadeira de roda, certamente tem cadeira de roda na tua casa de oração, e nós temos uma prancha longa. Prancha longa, muita gente chama isso aí de maca. Nós temos maca ou prancha longa, a mesma coisa. Nós temos de madeira e hoje nós temos ela de plástico, tá? Um material de plástico, nós temos de madeira e de plástico. Prancha longa ou maca, mas é a mesma coisa. Então vamos começar com a cadeira. As cadeiras normalmente elas ficam fechadas para economizar espaço. Muito simples de abrir a cadeira, né? Muito tranquilo de abri-la e de fechá-la. Você se posiciona atrás dela e você não vai apertar aqui, ó. Nós apertamos aqui perto do assento, ó. Perto do assento você aperta e a cadeira abre. E para fechá-la, nós usamos dois dedos para fechá-la. Coloca dois dedos aqui e fechou a cadeira. Fácil de abrir, fácil de fechar. Mas acontece o seguinte, a irmã passou mão na galeria. E agora? Leva a cadeira ou leva a prancha? Por acaso subir lá na galeria e a irmã está desmaiada, ela perdeu a consciência. Uso a cadeira ou uso a prancha? Isso que você precisa saber. Quando você usa a cadeira e quando você usa a prancha. Para nós sabermos isso, a gente tem que dividir as nossas pessoas que passam mal, que nós chamamos de vítimas, os irmãos e as irmãs, em dois grandes grupos. Nós chamamos um grupo chamado vítima clínica e vítima traumática. A vítima traumática está ligada a uma palavra chamada acidente. Tem acidente, é trauma. Não tem acidente, é clínico. Tá ficando fácil? Bom, vítima clínica, vítima traumática. A vítima clínica está ligada a uma palavra acidente. Tem acidente, é trauma. Não tem acidente, é clínico. Para as vítimas clínicas, nós usamos cadeira de rodas. Para as vítimas de trauma, de acidente, nós usamos prancha. Tá? Nada impede de você colocar uma vítima clínica que não houve acidente na prancha. Mas está proibido de colocar vítima de trauma, de acidente na cadeira. Pô, irmão, por que não pode colocar uma vítima de acidente na cadeira? Você sabe disso? Porque nós temos que preservar a medula. Medula? Nunca ouvi falar nisso. Muita gente chama de coluna. Vamos acompanhar o raciocínio. Nós somos providos de uma estrutura óssea chamada coluna vertebral. Ela chama coluna vertebral porque ela é formada de vértebras. 33 ossinhos formando uma estrutura óssea chamada coluna vertebral. Para que serve a coluna vertebral? Para várias coisas, mas dentro da aula, dentro do foco da aula, ela serve para proteção da medula. O que é medula? Medula é um órgão do sistema nervoso central que leva e traz informações nervosas. Então, para mim abaixar, para mim levantar, para mim virar, eu tenho que ter uma ordem do cérebro que vem pela medula e mexe no músculo. Então, a medula, ela funciona como se fosse uma parte elétrica da tua casa ou da congregação. Você chega lá na porta da congregação, entra um tucho de fio. Certo é que a medula não é fio, só estou fazendo uma analogia. Tá? Então, a medula entra um tucho de fio lá na congregação. Tá? E ela vai se distribuindo pela casa de oração. Então, se a gente abrir uma tomada, só tem dois fios, mas lá na portaria entra um tucho de fio. A medula nossa é da mesma forma. Aqui em cima é grosso, tá? Esse espaço é grosso e vai diminuindo, porque vai distribuindo. Se a gente chegar na tomada da congregação e pegar os dois fios e cortar um, o que acontece? Ô irmão, cortou um, não tem energia. Onde você corta não tem energia. A medula é a mesma coisa. Onde você lesiona, não passa energia, não passa esse estímulo nervoso.
Só que o fio da congregação, você descasca, passa um fito isolante e volta a energia. A medula, se você lesionar, nunca mais vai passar energia. Não existe tecnologia humana que colhe medula, a não ser que o Senhor prepara isso através de um milagre do Senhor, porque não cola a medula. Tá? Uma obra de Deus pode colar, mas não cola a medula numa parte de primeiros socorros ou numa parte aí de saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a medula, em especial com o pescoço. Lesionando uma medula, nós temos que nos preocupar principalmente com o pescoço. Mas por que com o pescoço? Porque o pescoço é o lugar mais vulnerável. Além do que, vamos fazer aqui uma analogia. Sabe como que a gente abate ave? A gente pega o pescoço da galinha ou da ave e torce. Nossa, mas baseado na sua aula, não era para a galinha morrer, era para ficar paraplégica. Você lesiona a medula, dali para baixo não passa nada. Não passa um estímulo nervoso. Então não era para a galinha morrer, era para ficar paraplégica. E por que torcendo o pescoço a gente pode ter uma parada cardíaca? Porque a medula dá estímulo nervoso aos músculos. E o nosso coração é músculo. Então, para que o nosso coração bata, sai um estímulo nervoso na medula, dizendo para o coração: bate, bate, bate. Quando você torce o pescoço, você corta essa ligação e você tem uma parada cardíaca. Então, vítima de acidente, de trauma, nós precisamos prestar atenção, com cuidado com a coluna, que na verdade é cuidado com a medula, em especial com o pescoço. E para isso nós temos um equipamento chamado colar cervical. Vítima de acidente, bom seria que eu colocasse colar cervical. Ah, mas por que chama cervical? Não é medula, não é coluna vertebral? Por que chama cervical? Porque cada parte da coluna vertebral tem uma nomenclatura. E a região do pescoço chama coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Mas a principal delas, que você deve preservar, é a coluna cervical. Mas as outras também, bom seria você preservar todas as vítimas de trauma. Mas não estamos falando dentro da congregação, durante um culto. A probabilidade de ter um acidente que você precise de prancha é baixíssimo. Então, a grande maioria de quem precisa da ajuda do brigadista em uma emergência é clínico. Resumindo isso, nós vamos usar cadeira de rodas para todas as nossas irmandades que precisam passar mal dentro da igreja, exceto se houver um acidente. Eu imagino um acidente assim dentro da igreja muito difícil, mas talvez, se o Senhor permitir, uma irmã cair da galeria na escada e é um acidente grave que você precisaria preservar a coluna, em especial o pescoço, e colocar ela na prancha. A gente não usa prancha longa dentro da igreja com vítimas clínicas. Poderia usar, mas por que a gente fala para não usar? Porque precisa de muita gente para descer lá. É perigoso ela cair da prancha e traz muito, chama muita atenção, traz um evento você pegar uma prancha no meio do culto e descer com a irmã da galeria com uma prancha. Então, a cadeira de roda, apesar de ter escadas, apesar de a irmã estar desmaiada, inconsciente, a gente recomenda descer com cadeira de rodas. Tem um treinamento específico como descer. Mas se você tiver dúvidas, vai na tua casa de oração, chama a tua equipe de brigada e faz exercícios práticos de descer as pessoas, em geral irmãs, na cadeira de rodas. Os irmãos, não convém que os irmãos façam o transporte da irmã do banco à cadeira de rodas. Existe uma aula específica disso. Não convém que seja irmão que faça isso por causa do contato físico. Mas descer a cadeira de roda na escada, nada impede de ser um irmão. Poderia falar mais coisas sobre isso, mas nós vamos parar por aqui. Eu vou pedir para vocês, encaminhe isso, compartilhe isso com todos os brigadistas da congregação e me procure, Bombeiro Josemar, estou sempre à disposição. Deus abençoe a Irmandade.